Olá, o brasileiro que trabalhou com carteira assinada a partir de 1999 pode ter direito à reposição aí do saldo do Fundo de Garantia. Nós vamos conversar e tirar algumas dúvidas aqui com o professor de Direito da Univale, especialista em Direito do Trabalho, o professor Silvio Noel Júnior. Professor, muito obrigado pela sua presença. Professor, como é que surgiu todo esse movimento aí para a recomposição do saldo do Fundo de Garantia? Muito bem. Essa movimentação ocorreu a partir de uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que declarou a TR, a taxa referencial, como um índice não aplicável a determinadas correções ou recomposições de contratos. E a partir dessa decisão, algumas classes ou sindicatos, representantes de classes de trabalhadores, desenvolveram a tese de que se a TR não serve para a recomposição de determinados contratos, como decidiu o STF, também não serviria para a correção do saldo do FGTS. Então, todo trabalhador assalariado e com a carteira de trabalho assinada no Brasil tem uma conta de fundo de garantia onde recebe depósitos mensais de 8% da sua remuneração, pagos pelo empregador. Teve, desde 1999, a atualização pela TR. E a discussão entabulada hoje é que a pretensão hoje é que seja desconsiderada a correção pela TR e aplicada a correção hoje. A maioria das ações entende, ou se pede, na maioria das ações, a aplicação do INPC, um outro índice cujo percentual de recomposição é muito maior, chegando a alguns casos, isso é necessário um cálculo, né, realizado por perito contábil, chegando em alguns casos a dobrar o saldo atual da conta do Fundo de Garantia, caso se faça essa alteração substituindo a TR pelo INPC. Hoje ele precisa contratar aí um profissional de direito, um advogado, para poder ter essa correção? Os trabalhadores têm a opção, cada trabalhador tem a opção de procurar um advogado ou o seu sindicato para a propositura dessa ação e para obter a vantagem econômica decorrente dessa alteração da TR pelo INPC, por exemplo. Mas nós temos recentemente, no início desse mês de fevereiro, uma decisão do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, proferida numa ação civil pública, na qual o juiz admitiu a ação civil pública e declarou que os efeitos dessa decisão, nessa ação civil pública, se estenderão a todos os trabalhadores brasileiros. Então, claro que isso está em primeira instância ainda e vai demandar um percurso em todos os tribunais do nosso ordenamento jurídico, até o STF, até Brasília, demanda muito tempo esse tipo de ação, mas hoje, por exemplo, hoje, não há recurso contra essa decisão. Todos os trabalhadores brasileiros hoje, se essa decisão transitasse em julgado, teriam direito a estas diferenças entre TR e INPC, mesmo sem ter entrado com a ação. Hoje, na rescisão contratual, né, existem alguns códigos, né? Que a pessoa é demitida ou que ela pediu demissão. Quando ela é demitida, tem o código, então ela vai lá e saca o fundo de garantia. Exatamente. Por exemplo, eu saí de uma empresa em 2005, fui demitido, saquei o fundo de garantia. Aquele saldo lá da determinada empresa que eu saí em 2005, né, fiquei um ano na empresa e recebi o valor X do fundo de garantia depositado, né? Aquele saldo lá, se houver a correção, eu posso sacar a correção, professor? Se houver uma decisão das cortes superiores favorável aos trabalhadores, substituindo a TR pelo INPC, por exemplo, mesmo nesse caso pontual de demissão em 2005, ou em outros casos, como aqui em Itajaí, de pessoas que sacaram o saldo do FGTS por conta da enchente, também serão beneficiados por essa decisão judicial. Hoje quem é que julga essas ações? É a Justiça Federal, professor? Quem julga essas ações é a Justiça Federal, porque as ações têm sido propostas contra a Caixa Econômica Federal, de um modo geral. Tá?
Então, elas têm sido propostas na Justiça Federal. Agora, por exemplo, o fundo de garantia, como o próprio nome já diz, é uma garantia para o trabalhador que vai ficar desempregado, né, professor? Foi uma conquista bastante grande aí das leis trabalhistas no Brasil, professor? Essa é uma conquista dos trabalhadores, ela é bem antiga, já final da década de 60. O Fundo de Garantia veio substituir uma antiga estabilidade que os empregados adquiriam depois de 10 anos de empresa, digamos assim. Depois de 10 anos com a carteira assinada numa empresa, o empregado adquiria estabilidade. Isso vingou até final da década de 60 e aí foi criado o Fundo de Garantia, que veio substituir efetivamente essa estabilidade, na medida em que trouxe... O trabalhador perdeu a estabilidade, ou seja, trocou a estabilidade pelo fundo de garantia. A estabilidade é muito bom, a palavra é muito boa, ela tem um bom sentido assim, para o trabalhador dentro da empresa, mas ela era uma ficção, porque se a empresa quebrasse, a estabilidade não teria como se efetivar. Então, trocou-se a estabilidade pelo fundo de garantia e hoje, se a empresa quebrar, o fundo de garantia está depositado na Caixa Econômica Federal. Na conta do trabalhador. Na conta do trabalhador. E vale lembrar que cada emprego que ele tem, cada emprego na carteira de trabalho anotado, gera uma conta de fundo de garantia. Então, o trabalhador pode ter 10 contas, 5 contas, 6 contas. Tá? E elas só são sacadas nesse momento. O valor só é sacado no momento da demissão, sem justa causa. Agora, professor, outras pessoas, por exemplo, com doenças graves, como o câncer, né? E os portadores do vírus HIV, eles têm direito a sacar o fundo de garantia também, né? São casos especiais, né? Há um crivo da Caixa Econômica Federal e eles têm o direito, não é propriamente do saque, mas da utilização do saldo para o tratamento médico. Então, é bom essa abordagem, é muito importante, para que seja esclarecido que não há o saque efetivamente do saldo do fundo de garantia, nesses casos pontuais. O valor é disponibilizado, mas para o tratamento. Para o tratamento. O saque efetivo é na demissão e no caso pontual aqui de Itajaí, repito, da enchente ou das enchentes, né? Nesse caso, por exemplo, da pessoa que é portadora do vírus HIV ou a pessoa portadora de uma neoplasia, de um câncer, como é que é feito esse cálculo? É uma porcentagem que a pessoa precisa apresentar um atestado médico? Há um requerimento, exatamente, há todo um processo administrativo submetido à Caixa Econômica Federal. Tá? Há necessidade de fazer prova específica da quantia necessária, né? Geralmente é o valor todo, para custear esse tipo de tratamento. Agora, professor, o fundo de garantia, ele é só depositado para as pessoas que têm carteira assinada, pessoas com contratos especiais, prestadores de serviço, a empresa não tem essa obrigatoriedade de depositar o fundo de garantia? É muito importante essa tua colocação. O fundo de garantia, ele é um direito exclusivo do empregado, com a carteira de trabalho assinada. Então, outros trabalhadores, como os autônomos e prestadores de serviços de diversas modalidades contratuais, que não têm a carteira assinada, não terão fundo de garantia. O fundo de garantia é específico para o empregado com a carteira assinada. Aqueles que têm, um contrato, estão prestando serviço numa empresa como empregados e sem a carteira de trabalho assinada, deverão procurar primeiro o reconhecimento do vínculo empregatício aí na Justiça do Trabalho, para depois tentar aí a recomposição ou a troca do benefício ou da correção da TR pelo INPC. Casos especiais assim como cachês, por exemplo, né, de artistas, até mesmo da nossa profissão de jornalista, que muitos recebem aí com cachê, o fundo de garantia também não é depositado, mas o INSS é recolhido, é isso? O INSS é uma outra figura, né? Uma outra figura jurídica que aí sim, essa é descontada do trabalhador. O INSS todo empregado, mais uma vez, e aí também os autônomos, todos os trabalhadores, entenda-se, recolhem
determinada importância para a Previdência Social, para formar ou para adquirir direito à aposentadoria, por exemplo, dentre outros direitos. Para a mulher seria também importante salientar o direito à licença maternidade, né? Isso decorre das contribuições previdenciárias, que são feitas em parte pelo trabalhador e em parte pelo empregador. O FGTS é um direito trabalhista de todo empregado, pago pela empresa. Pago pela empresa. Não sai do bolso do trabalhador. O INSS não onera, né? Não onera o trabalhador. O trabalhador. Já a Previdência Social, os benefícios previdenciários, tem uma outra estrutura jurídica, que são de direito previdenciário e não de direito do trabalho. Tá? E só terá direito previdenciário a licença gestante ou a aposentadoria aquele que contribuiu. O empregado contribui, porque o patrão tem obrigação de retirar parte do salário e levar para o INSS. O patrão também recolhe a sua parte. E o autônomo também tem que fazer isso quando presta serviços, como nessa área específica da mídia, em relação aos cachês ou outros tipos de pagamento. O ideal seria que houvesse um recolhimento espontâneo do trabalhador para a composição da sua aposentadoria no futuro. De serviço, exatamente. Né? Não só pelo tempo, mas como valor de contribuição. Agora, professor, tem uma dúvida aqui, por exemplo, do INSS, que acho que choca um pouquinho com o direito trabalhista, né? Vamos supor assim que o empregador não recolheu há anos o INSS, né, do empregado. O empregado vai ter que recorrer à Justiça do Trabalho, né, para poder receber e tal. Isso não causa um atraso na aposentadoria dele? Como é que ele vai provar isso? Essa é uma situação realmente pontual e a gente não tem hoje uma resposta, digamos assim, pronta da Justiça para esse tipo de situação. O trabalhador que não teve INSS recolhido, seja em contrato regularmente anotado na carteira de trabalho, seja em prestação de serviço com vínculo de trabalho acobertado, ele vai ter efetivamente, vai ter que propor ações, tanto na Justiça do Trabalho e às vezes na Justiça Federal, para tentar provar tempo de serviço ou prestação de serviço para determinada empresa e aí sim, depois disso, obter a vantagem da aposentadoria, se for o caso. Realmente há um prejuízo para o trabalhador por culpa da empresa, né? Então a empresa seria responsável por isso. Se o trabalhador conseguir localizar essa empresa, né, ele ainda terá direito de uma indenização ou por danos morais ou por danos, por perdas e danos e outros eventos contra a empresa. Então seriam duas situações jurídicas distintas. Ok, professor, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Silvio Noel Júnior aí sobre essa correção do Fundo de Garantia e sobre as leis trabalhistas também, que interessam muito aí para todos que nos assistem. Um instante só. Olá, o Painel Univale está de volta. Hoje eu recebo aqui no estúdio o professor de Direito Silvio Noel Júnior, especialista em Direito do Trabalho, que está esclarecendo um pouco das dúvidas aí a respeito da correção do Fundo de Garantia. O brasileiro que teve carteira assinada a partir de 1999 e depósito do Fundo de Garantia pode aí receber uma correção, mas ainda tudo está sendo julgado aí e analisado pelo Superior Tribunal Federal, não é isso, professor? Isso. Professor, a pessoa que quer já se antecipar e contratar um advogado, ela corre o risco de perder, né? Como é que ela vai pagar esses honorários para o advogado? O advogado vai fazer um contrato de risco também, assim como é feito na Justiça do Trabalho? É comum nesse tipo de situação de atendimento aos trabalhadores, principalmente a massa de trabalhadores, né, de operários, que os contratos de honorários sejam feitos pela modalidade de risco. Entenda-se nesse sentido, e aí cada profissional tem uma forma de atuar, isso não é regulado nem imposto por lei, mas é comum que o trabalhador proponha a ação sem pagar honorários no momento da contratação do advogado. E isso fica para um momento posterior, e esse é o risco, quando do término da ação. Havendo sucesso,
o advogado cobra os honorários com base no valor alcançado na ação. Não havendo sucesso, esse é o risco, o advogado não cobraria, né, valores de honorários. Há, em casos especiais, a cobrança de alguns valores, não são simbólicos, mas para fins de deslocamento e insumo, digamos, no sentido de fornecimento de papel e tinta, seja lá o que for. Então, às vezes, há a cobrança de um valor, não é simbólico, é um valor, sei lá, vou dar um exemplo, de 20, 30, 50 reais, mas para esse tipo de despesa. Os honorários, sim, é comum que fiquem para o final, para o risco, né? Para o risco. Tá? Agora, a pessoa que está interessada e quer contratar um advogado, além desses custos, né, desse contrato de risco que ela faz com o advogado, para entrar com o processo, né? Ela paga alguma coisa para a Justiça Federal, por exemplo? Não, não há pagamento de custas. Não há pagamento de custas. Não há pagamento de custos para os trabalhadores que declararem que necessitam da gratuidade da Justiça. Existem trabalhadores empregados, por exemplo, com um bom nível salarial, e eu não vou traçar um valor aqui, mas aqueles que fogem do padrão salário mínimo, 1 ou 2 salários mínimos, quem já está num outro extrato social e salarial, paga custas para a propositura da ação, sim. As custas serão isentadas para os trabalhadores necessitados, que assim se declararem. Tá? Agora, professor, pela sua experiência, né, também como profissional de direito, como advogado, já houve outras correções no Brasil que os trabalhadores ganharam? Sim, nós tivemos, nós tivemos uma recomposição há alguns anos, também decorrente, e agora me falha a memória, também decorrente do fundo de garantia. Do fundo de garantia. Houve um ajuste ao final de um longo processo e os trabalhadores foram beneficiados, sim. Agora, como é que o senhor analisa isso? Assim, o governo federal vai ter como bancar esse custo, professor? O que se lê hoje, né, sobre essa matéria, que é nova, é que existe uma dúvida ainda, é necessária a manifestação dos tribunais pelo Brasil, né, tanto os tribunais federais, regionais federais, quanto as cortes superiores, né, sobre esse efetivo direito. O que nós temos é uma expectativa de direito. Isso não significa... Ainda não é garantido. Não é garantido. Nós temos toda a movimentação dos trabalhadores, dos advogados. A Justiça já tem se manifestado, há decisões favoráveis e desfavoráveis. Então, há uma incógnita com relação ao resultado dessas ações. Nós não temos certeza, não há quem afirme hoje se vai ter sucesso ou não. A matéria é controvertida. Uma ação coletiva, ela faz mais peso do que uma ação individual, professor? Por exemplo, se juntar, assim, dando como exemplo, né, os funcionários da Univale, daí move uma ação coletiva contra a Caixa Econômica para ter essa recomposição do saldo. Ela tem mais peso ou não? Não. Para o juiz, ela é a decisão do juiz vai passar pelo seu convencimento. E o livre convencimento dele é analisado, é percebido, é sentido tanto para a ação individual quanto para a ação coletiva. Não há mais peso na decisão. Não há mais peso na decisão? Não. Isso não vai alterar o convencimento, o livre convencimento do juiz em cada caso. Se a pessoa tivesse a carteira assinada, desde, por exemplo, como tem o caso aqui em Brusque, de um senhor que trabalha há 75 anos na mesma empresa, né? Ele tem a carteira assinada há 75 anos, por exemplo. Ele recebe todo o fundo de garantia dos 75 anos e essa recomposição de saldo também. Como é que funciona o fundo de garantia? Existe um prazo de validade? Bem colocada essa tua proposição. Esse senhor aqui é emblemático, né, aqui de Brusque, talvez seja um dos trabalhadores ou o trabalhador com a carteira de trabalho cujo contrato é o mais longo do Brasil. Né? Então, e é importante isso, eu não sei se são 70 anos ou 80, pouco importa. O fundo de garantia existe a partir de 1968, se não
se não me falha a memória, tá? A partir de 68. Então, qualquer direito dele seria limitado ou deveria, ou terá que incidir a partir de 1968. No entanto, nós temos um prazo de prescrição específico para o fundo de garantia que é de 30 anos. Então, como já está fixado que a aplicação da TR só incidiu a partir de 1999, nós teríamos aí, de 99 para cá, nós temos então 15 anos. 15 anos. Então, todos os trabalhadores que têm carteira a partir assinada e com contribuição para o FGTS de 99 serão beneficiados se a sentença for favorável. Se a correção fosse de 83 para cá, só consideraria de 84 para cá. De 84 para cá, os últimos 30 anos. Os últimos 30 anos. Se esse problema tivesse ocorrido em 1980, se a TR tivesse sido utilizada a partir de 1980, só teríamos direito de recomposição a partir de 1984, ou seja, 30 anos contados de hoje. Ficaria os 4 anos para trás. Para trás prescritos. Prescritos, Exatamente. sem nenhuma validade. Exatamente. É o caso que acontece também com as ações trabalhistas? Com as Elas ações... têm um prazo de validade? Exatamente. Nós temos 2 prazos de prescrição para os direitos trabalhistas. Um trabalhador demitido, por qualquer motivo, justa causa, demissão sem justa causa, pedido de demissão ou qualquer outra forma de saída, ele tem a partir daquela data 2 anos para propor uma ação trabalhista, para recuperar direitos como, por exemplo, horas extras. Se ele fizer prova das horas extras, não pagas pela empresa, ele vai receber estas horas extras contadas dos últimos 5 anos, da data da propositura da ação, e não da data do término do contrato, da data da propositura da ação. Então, se ele demorar 1 ano para entrar com a ação, os 5 anos serão contados da data da propositura da ação. Se ele demorar 2 anos para entrar com a ação, os 5 anos serão contados a partir daqueles 2 anos. Então, dependendo do tamanho do contrato dele, ele sofrerá um prejuízo pela prescrição. Por exemplo, se ele entrar amanhã... Se ele for demitido hoje e entrar com a ação amanhã, ele recebe e tiver mais de 5 anos de emprego, ele consegue discutir os últimos 5 anos de contrato. Os últimos 5 anos. Exatamente. Conversa como se não existisse, como na linguagem jurídica, prescreve. Prescreveu. Se ele tem 10 anos de carteira assinada e foi demitido hoje e entrar com a ação trabalhista amanhã, ele consegue recuperar horas extras dos últimos 5 anos. E o fundo de garantia? Dos 10 anos, porque o fundo de garantia, a prescrição é de 30 anos. Agora, professor, o senhor, pela sua experiência, o senhor acredita que realmente vai ser automático? Como é que é? Pela sua análise, assim, o brasileiro, o trabalhador, vai poder ter essa recomposição, professor? Olha, essa recomposição, a matéria é complexa. A ATR não é uma taxa... é a taxa referencial, né? Ele não é um índice nulo, ele não é um índice inconstitucional, certo? E segundo alguns juristas, se houvesse a substituição da TR pelo INPC, nós também teríamos que, por exemplo, substituir a TR ou os índices que hoje recompõem os financiamentos da Caixa Econômica Federal para a moradia das pessoas ou dos trabalhadores brasileiros, que também é financiado pelo depósito do Fundo de Garantia, nós também deveríamos ter as prestações do financiamento, por exemplo, da Minha Casa Minha Vida, desse programa, também pelo INPC. Então, não é uma matéria muito simples, não é um jogo que nós já ganhamos, que os trabalhadores já ganharam. É necessário uma longa discussão para se visualizar todos os efeitos de uma decisão superior sobre essa matéria. Ela é complexa. Vamos torcer então, né, professor? Já que o trabalhador perde tanto aí com o reajuste de salário mínimo e tudo mais, né? Muito bem, vamos torcer, nós temos que ficar na torcida. Vamos torcer. Muito obrigado, professor, pelos seus esclarecimentos aqui no Painel Univale. Muito obrigado. Muito bem, obrigado. O Painel Univale volta amanhã. Até lá.